Graça e paz, guerreiros, vídeo 10 da série Descortinando o Adventismo, volume 2. Hoje o tema é resumo e conclusão a respeito da questão do sábado. Será que a gente deve guardar o sábado como um cristão gentil ou não? Óbvio que não, né? Diante de tudo isso que a gente apresentou até aqui, mas a gente vai agora fazer um resumo e vamos concluir com alguns pensamentos que eu acho que vão edificar bastante você aí em casa, tá? Acompanha então, não desgruda daí, só pega a tua Bíblia e se prepara. No final desse vídeo, eu vou trazer uma revelação da palavra, conforme eu prometi no vídeo passado, bem forte, para você se conhece bem o Antigo Testamento, ali os livros de Samuel, por exemplo, 2 Samuel, a 1ª e 2ª Reis, enfim, a gente vai entrar numa história aqui bem interessante, tá? E que representa algo, na verdade, na nova aliança, comparando com a antiga, enfim, é bem bacana, não percam, vai estar no final desse vídeo aí, beleza? Antes de começar, como de praxe, vamos para alguns recadinhos aqui. Se você não quer ouvir os recados, pula para o minuto 5. Se você tiver interesse de saber um pouco mais a respeito de como você pode adquirir o livro ou ganhar o livro gratuitamente, Descortinando o Adventismo volume 2, fica aí, tá? Então, para adquirir o livro, como que você faz? Vai no site descortinandoadventismo.com. Lá você pode comprar o volume 1, o volume 2 e algumas camisetas bem legais, tá? Bem legais mesmo. Só fica atento ao tamanho, que o tamanho é um pouco diferente. O tamanho da fábrica que a gente fez ele é um pouquinho diferente. Vai estar ali a observação, você vê e manda ver aí na estampa que você quiser e do teu tamanho correto. Você também pode adquirir o livro na Amazon, o volume 1, o volume 2 também, provavelmente já esteja agora à venda na Amazon. E você também pode ganhar esse livro gratuitamente. Como que eu posso ganhar, Gleison? Através de sorteios que a gente está fazendo aqui em todos os vídeos. Somente no último vídeo eu vou sortear 2 livros e 2 camisetas para finalizar, só para mudar um pouco. Mas ao longo de toda a série, né, eu sorteei 4 vídeos. Estou sorteando 4 livros, por vídeo, tá? Então como é que funciona? Bom, 2 livros pelo Instagram e 2 livros pelo YouTube. Se você quiser ganhar no Instagram, o que você tem que fazer? Você tem que me seguir, tá aí na tela em algum lugar por aqui, @GleisonPércio, me segue lá no Instagram. Você vai no post do vídeo de hoje, vídeo 10, e você vai comentar a seguinte hashtag: Jogo da Velha, quebrando correntes, tudo junto. Jogo da Velha, quebrando correntes. Tá? Você vai comentar isso, e se quiser comentar mais alguma coisa, comenta, mas tem que comentar essa hashtag quebrando correntes. Você pode comentar no máximo 5 vezes, tá? E o pré-requisito tem que chegar a pelo menos 100 comentários, senão eu não vou sortear nada no Instagram, tá? Tem 3 dias para chegar a 100 comentários. O sorteio leva 3 dias para finalizar. Então no final do 3º dia, quando eu lançar o próximo vídeo, vai estar finalizado esse sorteio aqui, tá? Eu vou pedir para os meus filhos escolherem um número aleatório, entre 1 e seja lá qual for o último número de comentário. Vou filmar eles, vou jogar nos stories e vou marcar as pessoas, vou mandar um inbox, fica atento ao teu inbox aí, dizendo ali quem foi que ganhou, tá? Pedindo o endereço, tal, seu, e a gente vai enviar gratuitamente, não vai pagar nada, nem shipping, nada. Beleza? Já no YouTube, mesma coisa de sempre. Os 2 melhores comentários, não tem número mínimo de comentários, os 2 melhores comentários vão ganhar o livro também. Se eu já ganhei, Gleison, uma vez? Não, aí não ganha. Não pode ganhar 2 vezes, tá? É uma vez só. Você pode comentar quantas vezes você quiser, mas se você ganhou uma vez só, uma vez já, você não pode ganhar de novo. Vamos dar vez aí para outras pessoas, tá? Faz favor para mim também. Vai lá na Amazon, deixa uma avaliação bacana lá no volume 1, fala a verdade, o que você realmente acha do livro. E se tiver também o volume 2 à venda, manda ver também no volume 2 se você já comprou e já leu, né? Pode deixar uma avaliação, nos ajude com isso, que é bem bacana para nós. Isso aí ajuda a divulgar o livro mais, tá bom? Bata uma fotinha, poste no seu Instagram, nos seus stories,
que eu vou repostar, me marca, @GleisonPerso, me marca lá, que eu vou repostar você no meu Instagram, quero ver quem é que está comprando o livro. Beleza? Esses são os recados, show de bola, vamos agora direto para o conteúdo do vídeo de hoje, tá bem bacana. Hoje a gente finaliza toda a questão do sábado em si, tá? E a partir do vídeo que vem a gente vai começar a falar do decreto dominical. São 4 vídeos a respeito do decreto dominical, você não pode perder também, tá? Esse assunto é um assunto bem sério dentro da igreja adventista e tem muita gente presa nessa ideologia, nessa escatologia errada da igreja adventista, a respeito aí da marca da besta, não tem nada a ver, tá tudo errado esse negócio aí, tá? Bem errado, por sinal. Bom, vamos começar então, gente. Olha só, pra gente resumir tudo que a gente aprendeu até agora de maneira didática, de maneira bem interessante. Gleison, foi muito conteúdo e, cara, eu já esqueci 70%. Ok, então tá bom. Então o que você vai fazer agora? Você pode fazer o seguinte, você pode comprar o livro, né? Lá vai estar tudo. Ou você pode anotar o que eu vou passar aqui agora. Você pode salvar, dar um pause na sua tela e ir escrevendo no caderno aí. Eu vou colocar 40 frases, 40 pontos, né? Argumentos, que vão resumir basicamente tudo que a gente falou até agora. E você vai lembrar de tudo agora que a gente vem ensinando aqui na série. E agora didaticamente vai ficar melhor, que vai consolidar esse ensino aí dentro de você, tá? E você vai poder ensinar para outras pessoas. Então, te prepara aí. Vamos começar, gente? Vai estar aí na tua tela, tá? Número 1. Do resumo com relação à questão do sábado. Número 1. Joseph Bates foi o responsável pela introdução da guarda do sábado na igreja adventista. Se lembra? Esse foi o nosso primeiro vídeo. Número 2. Ele era adepto da doutrina da porta fechada, que dizia que ninguém mais poderia ser salvo a partir de 1844, com exceção daqueles que haviam crido na falsa mensagem de Guilherme Miller sobre a vinda de Jesus em 22 de outubro de 1844, algo que não faz absolutamente nenhum sentido. 3. Ele também cria que Jesus terminaria a sua obra expiatória no lugar santíssimo em 7 anos, depois de 1844, né? O que faria com que ele necessariamente voltasse à Terra em 1851. 4. Após mais essa falsa profecia sobre a volta de Jesus, que havia sido aceita e pregada pelo casal White, Ellen e James White resolveram se afastar totalmente de Joseph Bates e se mudar para um local dos Estados Unidos onde poucos ou ninguém os conhecia. Apesar dos claros erros do originador da doutrina do sábado dentro da igreja adventista, Joseph Bates, o casal White manteve a ideia de que a guarda do sábado deveria ser observada pelos cristãos gentios e continuaram pregando a respeito dessa doutrina, ou seja, chutaram o cara para escanteio por causa das loucuras que ele falou ali a respeito da volta de Jesus, 1851 e outras loucuras, porta fechada, etc. Mas seguraram ali a questão do sábado, né, por vários motivos que a gente já falou. Número 6. O erudito adventista Dr. Samuel Bacchiocchi expôs vários erros históricos de Ellen White, elencados por ela em seu maior best-seller sobre o sábado, o livro O Grande Conflito, incluindo entre outros grandes deslizes que a data de 538 d.C. não funciona como período profético dos 1260 dias de Daniel 7:25, Apocalipse 11:3 e 12:6, e por não ter sido a data em que os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos sofreram a sua derrocada e extinção. Além do que, o papado também não entrou em decadência após 1798, do contrário, acabou se fortalecendo ainda mais logo em seguida. Só um parênteses aqui, gente. Além de não funcionar por causa disso, esses 1260 dias ali, a questão dos Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, eles não foram eliminados em 538 d.C., nem a pau, tá? Isso historicamente a gente já provou. Além disso, essas tribos que dominaram ali depois de Roma não foram 10, foram muito mais do que 10. Tá? Você lembra da ideia ali da besta com os 10 chifres, não sei o que seriam essas 10 tribos? Pois é. O problema é que não eram 10 tribos. Eu nem falei sobre isso, tá? Ainda tem mais essa questão. Talvez eu coloque num outro livro, não sei, eu faça algum vídeo sobre isso, mas não eram 10 tribos, tá? Eram quase
Se eu não me engano, eram 20 ou até mais do que 20 tribos nessa época aí. Então não funciona, tá errado isso daí. Bom, continuar. 7. Não há no livro de Gênesis nenhum texto que diga que alguma pessoa tenha guardado o sábado naquele período. 8. O substantivo sábado, dia de sábado, não existe em nenhum lugar no livro de Gênesis. 9. Não há qualquer menção bíblica de guarda do sábado por qualquer pessoa antes da queda do maná em Êxodo 16, 23. 10. Os 10 mandamentos são as palavras da velha aliança, ou seja, o núcleo, a parte principal da antiga aliança. 11. O livro da lei foi uma expansão mais detalhada do resumo dado nos 10 mandamentos, onde tinha, o livro da lei continha 603 leis da Torá e, aliado ali aos 10 mandamentos, configuravam ali 613 leis da Torá. 12. As partes da antiga aliança foram Deus e o povo de Israel somente. 13. O sábado era o sinal contínuo da antiga aliança. 14. O sábado era uma sombra que apontava para a vinda de Cristo. 15. O sábado também servia como lembrança do 7º dia da criação, como forma de descanso semanal para o povo de Israel, que se lembrava do descanso de um tempo em que tudo era perfeito e harmonioso entre Deus e o homem. 16. O sábado também servia como lembrança de que Deus havia libertado o povo de Israel do jugo da escravidão no Egito. 17. Os termos dados para o povo de Israel na antiga aliança não foram dados a Abraão. 18. O sábado, além de ser uma sombra de Cristo, também fazia parte das leis cerimoniais ou ritualísticas que apontavam para o maior dos sábados, o jubileu. 19. Todas as leis com relação ao sábado eram bem específicas e claras e deviam ser guardadas pelos israelitas, toda a sua família, animais estrangeiros que estivessem dentro de suas portas. 20. As penas para aqueles que quebrassem o sábado eram extremamente rígidas e incluíam morte ou desligamento total da comunidade de Israel. 21. A guarda do sábado só vinha com a obrigação depois de realizada a circuncisão. Anota esse negócio aí. 22. O sábado está inexoravelmente ligado a todas as 613 leis da Torá. Não tem como desligar uma coisa da outra, tá? 23. O Novo Testamento inclui dentro de seu conceito da antiga aliança tanto os 10 mandamentos quanto o livro da lei, outras 603 leis da Torá. Não existe como desconectar uma coisa da outra. 24. A nova aliança é muito melhor que a antiga, pois segundo o livro de Hebreus, a velha aliança ela é obsoleta. 25. No período de transição entre uma aliança e outra, Jesus elevou o nível dos princípios morais que existiam na velha aliança e, ao mesmo tempo, diminuiu as sombras do antigo concerto que estavam prestes a desaparecer, junto com todas as suas regras, quando ele morresse na cruz e cumprisse tudo o que foi dito a respeito dele nas profecias. 26. Os princípios morais que se encontravam nas leis da antiga aliança, que haviam sido dadas somente a Israel, foram expandidos por Jesus em seu nível moral e agora também territorialmente para todas as nações da terra. 27. De acordo com as ações que Jesus tomou em relação ao sábado, ele o considerava como uma sombra e uma lei ritualística e não como uma lei moral. 28. Ao constantemente quebrantar o sábado, Jesus estava tirando o foco do legalismo da antiga aliança e colocando o foco nele mesmo, que era de fato o cumprimento de todas essas leis. 29. Não existe nenhum local no livro de Atos qualquer alusão a reuniões de cristãos sendo feitas nos dias de sábado. Todas as reuniões feitas nos dias de sábado relatadas naquele livro foram realizadas entre judeus em sinagogas nas quais Paulo apenas comparecia para debater com os judeus a respeito de Jesus. Esse argumento é ridículo, da Igreja Adventista. Tem vários que são ridículos, na verdade. Esse aqui é um deles. 30. A lei foi dada 430 anos depois de Abraão e encontrou seu fim em Cristo. 31. Os cristãos estão livres da letra da lei e vivem em novidade de espírito. 32. Cristãos que tentam se casar com Jesus, que representa a graça, e com Moisés, que representa a lei, ao mesmo tempo, estão cometendo um adultério espiritual. 33. Os dias de sábado de Colossenses 2,16 se referem claramente ao sábado semanal, pois é elencado após o sábado anual e mensal, sendo que todos eles eram apenas sombras que apontavam para Cristo. 34. Os dias, meses e anos de Gálatas 4:10 se referem também aos sábados, semanal, mensal e anual, que eram sombras de Cristo.
35. Romanos 14:5 da mesma forma se refere à guarda do sábado, contudo dentro de um contexto de uma carta que foi escrita para uma igreja mista. A igreja de Roma era uma igreja mista, feita por judeus cristãos e gentios. Por isso Paulo teve mais tato ao exortá-los quanto à guarda desse dia, até porque tal guarda era feita mais como um costume cultural nessa igreja do que como um ponto de salvação. 36. Nenhuma carta de Paulo admoesta qualquer igreja em favor da guarda do sábado e tampouco lista a quebra de guarda do sábado como pecado. Pelo contrário, ele repreende aqueles que estavam se deixando colocar novamente debaixo desse tipo de lei ali da antiga aliança. 37. O sábado não é o selo de Deus em nenhum lugar da Bíblia. O Novo Testamento diz que o selo de Deus no cristão é o Espírito Santo que vive em todo aquele que crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador. 38. O Concílio de Jerusalém determinou, através de uma direção do Espírito Santo, que os únicos costumes judaicos que deveriam ser mantidos pelos gentios seriam a abstinência das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Atos 15, 28 e 29. Encerrando qualquer discussão a respeito do tema, inclusive da possível necessidade da guarda do sábado semanal. 39. Na nova aliança, o direcionamento do Espírito Santo e os princípios morais da antiga aliança preenchem o lugar das leis da Torá, guiando agora o ser humano em suas atitudes, pensamentos e intenções do coração e ações diárias. 40. Para terminar, a justiça do novo concerto está muito acima da justiça da velha aliança, que era baseada no cumprimento de regras, enquanto a nova aliança se baseia na justificação pela fé. Somente. É isso, gente, tá? Esse é o resumão aí, como um lance assim meio didático mesmo, para você ter, para você guardar, para você estudar depois. Esses são pontos, tá? Os pontos principais, 40 pontos principais do nosso estudo. E, claro, tem muitos outros detalhes no livro, etc. Mas a gente trouxe aqui também bastante coisa em vídeo, além disso. Mas esses são os pontos realmente mais importantes para você lembrar. Com isso daí, não tem como não compreender essa questão, tá? Tá claríssimo, é tudo bíblico, é tudo baseado no estudo sério, tá? Então, assim, tá aí. Guarda esse negócio aí para você. Eu tenho certeza que você vai precisar disso daí para explicar pro teu tio chato, pro teu amigo lá do trabalho que é adventista. E, gente, vocês precisam espalhar esse negócio. Compartilha esse vídeo, curta ele, comente, né, para que a gente possa alcançar outras pessoas. Essas pessoas precisam ouvir a respeito disso, porque muita gente não sabe de nada disso. A maioria dos adventistas não sabem disso aqui que eu falei. Não sabem. Gente, eu passei mais de 25 anos dentro dessa igreja. Eles não sabem dessas coisas. Eles vivem numa bolha, infelizmente, tá? Essa história de que o sábado é o selo de Deus, meu Deus do céu, não tá na Bíblia. Não tá. Olha, a única maneira que eu vejo o sábado como um selo de Deus, presta atenção no que eu vou falar aqui, para não distorcer o que eu estou falando, mas a única maneira que eu vejo o sábado como um selo de qualquer coisa, tá, em cima do adventista, não é um selo de Deus, na verdade, é um selo, pode até ser um selo, peraí, que selo é esse, Gleison? É um carimbo, tá, é um selo, digamos assim, em cima do cara, que mostra, é um símbolo da religiosidade do cristão legalista. É só isso. Tá? É mais um selo até do diabo do que de Deus. Porque assim, quando uma pessoa fala eu guardo o sábado, imediatamente você pode notar que essa pessoa é uma religiosa e que ela não tem relacionamento com Deus, cara. Ela não entendeu a Bíblia. Tá, ela tá ainda tá ainda nas regrinhas, tá ainda na religião, tá ainda em coisas criadas por homens, não entendeu o evangelho, não entendeu que tem que entrar no relacionamento com Deus, não entendeu nada disso. Então, assim, o único tipo de selo que eu posso concordar que exista a respeito do sábado é esse, tá? É um selo da religiosidade de um cristão legalista. É isso. Tá? Infelizmente, tá, gente? Infelizmente, essa é uma grande verdade. Eu sei que tem muita gente que já entendeu, tem muita gente que sabe que não há necessidade de guardar o sábado, mas eles estão presos por eles têm medo. Tem muita gente que tem medo, porque foi
Foi feita uma lavagem cerebral tão bem feita nessas pessoas, tá? Eles veem todas essas igrejas adventistas enormes, todo o sistema adventista, né? Essa máquina adventista, como instituição, como escolas, hospitais, ADRA, os desbravadores, o cara vê tudo isso e fala, não, isso aqui só pode ser de Deus. Gente, não é assim, tá? Se você for ver dessa forma, você tem que enxergar a Igreja Católica como uma igreja de Deus, que é a maior do mundo. Se você for ver por estrutura, por dinheiro, você vai ver os muçulmanos como algo de Deus também. Enfim, os caras estão, se eu não me engano, já passaram aí no número de seguidores do que os cristãos, tá? Comparado aos cristãos. Então, assim, não caiam nessa. Não é por isso. Você não pode ir por isso. Você tem que estudar e entender a palavra. Você tem que ter um relacionamento com Deus. É muito simples, tá? É muito simples o negócio aqui. Em quem que você vai acreditar? Em pessoas que têm uma agenda por trás. Eles têm um plano. Eles precisam vender algo para você porque eles trabalham para essa igreja. Eles não querem ficar desempregados. Eles têm que bater meta. Eles têm que batizar pessoas. Pergunta pro teu pastor. Se ele for um pouquinho sincero, ele vai dizer que é verdade. Ele tem metas de batismos. Todos os pastores têm. Ele inicia o ano com uma meta, digamos, você tem que batizar pelo menos 100 pessoas esse ano. Se o cara tem mais igrejas que ele cuida, tem que ser mais ainda. Tá? E assim, peraí, gente, isso aqui não é não deveria ser uma empresa, né? Nós estamos falando de algo espiritual aqui. O cara sai batizando qualquer um assim, que nem louco, porque ele precisa bater a meta dele para ganhar um bônus. Pois, então, que é isso? Nem quando eu trabalhava em banco a coisa era tão pesada assim. A gente também tinha metas. Mas isso é loucura, tá? Então, assim, eles precisam te convencer. Eles precisam te convencer. Por isso que tem toda uma estrutura com livros. Por isso que eles doam muito dos livros. Claro, eles têm muito dinheiro. Eles preferem doar, chegar em um monte de gente. É um numbers game que a gente chama aqui. É um jogo de números. Quanto mais livros eles distribuírem por aí, mais gente vai receber esse negócio e mais gente vai cair. Tá? Então, assim, cuidado, gente. Você tem que começar a pensar por si mesmo. Peraí, será que não deveria estar dando um estudo somente da Bíblia? Por que eu tenho que ficar entregando o livro de Ellen White? Para pensar. Por quê? Então a Bíblia não é suficiente? O que está acontecendo? Aqui, tá? Nessa igreja? Para pensar, gente. Para pensar na hipocrisia. Para pensar por que eles não... por que eles não falam a verdade para você a respeito do dízimo também? Isso é um problema generalizado até. Não vou nem culpar a igreja adventista somente, tá? Porque assim, é um problema sério. O dízimo não foi dado ao cristão gentil também não, tá? Também não. Me desculpe você, pastor, que estava me apoiando até agora, mas agora não quer mais apoiar, mas eu tenho que falar a verdade. Tá? Não é exigido de nós. Eu já falei sobre isso. Tá? Você, como cristão, você não é forçado a nada, você não é obrigado a nada, muito menos a dar o dízimo. É bom que você oferte, sim. Tá? É bom que você oferte. Mas não necessariamente porque você está ofertando que Deus vai te abençoar financeiramente. Não pense nisso. E outra, a tua oferta não precisa ser dada somente na igreja. Não, isso também é mentira. Você pode pegar a tua oferta, você pode entregar para alguém que está precisando. Cara, eu já vi gente assim, deixando de ajudar a própria família. Pai, filho que está precisando para dar o dízimo na igreja. Pela lavagem cerebral que é feita. E isso é generalizado, não é só a igreja adventista, tá? Eu entendo por que muitos pastores que fazem isso não sabem, realmente foram ensinado errado, mas muitos sabem, sim senhor, muitos sabem, e continuam fazendo. Por quê? Eu entendo por quê. Eles fazem isso porque se eles não fizerem isso, não entra dinheiro na igreja, eles não conseguem manter a obra, tá? Isso é um problema. Por quê? Porque o cristão, eu creio que mesmo assim, tá? Os pastores deveriam falar a verdade para poder fazer com que esse povo amadureça espiritualmente e entenda, olha, nós temos contas a pagar.
A gente precisa fazer o evangelho chegar em outras pessoas. Existem missões, existe muita coisa. Claro que existe muita fraude, né? Muita picaretagem, mas assim, é preciso que entre dinheiro nas igrejas locais, sim, para que a obra continue viva, tá? Eu não sei quando que Deus vai acabar com essa história. Pode ser que um dia Deus chegue e fale, quer saber? Não tem mais igreja, tá? Agora, cada um nas suas casas aí, estudando em casa, entre amigos, como era na igreja primitiva, e deu. E por mim tá tudo certo também, tá? Eu creio que existe um tempo para tudo, né? E existe um tempo, sim, em que as pessoas são muito ajudadas com as igrejas. Tem gente, que não conseguiria sair do vício, não conseguiria sair de problemas pessoais, enfim, de diversos tipos de problemas, se não fosse uma igreja. Para o cara ir lá, conversar com o pastor. Então, assim, obviamente que existe o lado que é muito bom nessa história. Eu congrego, tá? Eu não sou forçado a congregar, eu congrego quando eu quiser. Não sou forçado a ir toda semana, eu vou quando a minha família quer ir. Não forço eles a ir, não forço, tá? Então, estamos com vontade, vamos congregar? Vamos. Não sou mais esse negócio, esse rato de igreja, que tá lá toda semana porque precisa estar lá, porque se não estiver lá, não. A minha comunhão é em casa com Deus, num lugar secreto, quando Ele me chama, e eu gosto de ficar, sempre que eu posso eu fico, 1, 2 horas, às vezes mais, em oração, louvando a Deus, sabe? E assim eu aprendo dele, ele me ensina muita coisa em oração, muita coisa eu recebo ali. Vocês não têm noção, gente, das coisas que eu já recebi em oração. Vocês não têm noção. Mas agora, com relação à prosperidade, eu até falei num vídeo da série passada, eu fiz até um corte ali, e o corte ele parou num local, mas tinha mais coisa no vídeo todo, tá? Então, o que vocês precisam entender, então muita gente ficou meio assim, falou, pô, mas quer dizer então que se eu ofertar na igreja eu vou prosperar? Eu falei um pouco isso. Veja, eu falei, o que eu falei? É a sua generosidade que te faz prosperar. Foi isso que eu falei, tá? Mas o que, na verdade, eu quis dizer, o que eu falei mais à frente naquele vídeo, é que quanto mais pessoas você ajudar, entenda, existe uma lei espiritual em cima desse negócio aqui. Existe sim a lei da semeadura, né? Existe, onde você semear, vai florescer, vai dar fruto e vai te dar retorno, sim. Mas existe um negócio, gente, que quanto mais pessoas você ajuda, mais retorno material você tem. Não só material, mas assim, principalmente material. Por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico aqui, que muita gente não gosta desse cara, Bill Gates, tá? Bill Gates, o dono da Microsoft, é o cara mais rico do mundo. Acho que o Jeff Bezos passou ele e talvez o Elon Musk tenha passado agora, se não me engano também. Mas esse cara é um absurdo o dinheiro que ele faz. Ele, tipo assim, quando chega em 70 bilhões, 74, 75 bilhões, parece a riqueza dele, ele começa a doar. Ele começa a doar para projetos na África, para projetos aqui e ali, em vários países. Vai doando, vai ajudando pessoas, e até chegar, se eu não me engano, 20 bilhões, uma coisa assim. Aí ele para e começa a acumular riqueza de novo, daqui a pouco ele já está com 70 bilhões de novo, aí ele vai e começa a ajudar as pessoas. Esse é um ponto, mas o outro ponto que eu quero deixar claro aqui é que como que ele chegou nessa riqueza dele? Não foi só doando para muita gente, tá? Foi ajudando muita gente com a internet, ou seja, esse cara criou algo que revolucionou o mundo. Então ele ajudou, note bem, ele ajudou muita gente. Se ele ajudou muita gente, ele vai ter esse retorno de alguma forma, tá? Eu não quero me delongar muito a respeito disso aqui, mas vocês entendem, gente, que quanto mais você dá e ajuda outras pessoas, você vai receber. Não tem como você não receber de volta. Agora, se você ficar lá no dízimo, tô dando meu dízimo aqui, Deus tem que me abençoar. Deus não tem que te abençoar não, filho. Você tem que ser produtivo dentro da tua sociedade onde você se encontra. Se você for produzir, claro, né? Deus tem aliança com muita gente, sim. Ele derrama o favor dele em cima de muita gente, tá? E portas se abrem. E não vai fazer mal para você ofertar na obra de Deus. É bom ofertar na obra de Deus.
Pega ali um ministério que você acredita, uma igreja que você acredita, oferta na obra de Deus. Mas você não vai deixar de ajudar os da tua casa, não vai deixar de ajudar um necessitado que vem pedir para você. Se você só pode ajudar um ou outro, você ajuda os da tua casa primeiro. Você ajuda as pessoas que você conhece primeiro. E outra, para deixar bem claro esse assunto aqui, tá? Eu não queria falar sobre isso, mas o Espírito Santo me levou a falar sobre isso. Então vamos falar sobre isso. Porque faz parte do legalismo da velha aliança, então tá dentro do assunto aqui. Tem outra coisa aqui. Você não precisa, obviamente, ofertar na vida de ninguém, tá? Se o Espírito Santo não tocar no teu coração, mas, ou seja, nem na igreja, nem nada. Mas veja bem, antes de mais nada, você precisa ter responsabilidade sobre as contas da tua própria casa. Ou seja, tem muita gente que fala primícias. Tá, você pode até fazer um pacto de primícias com Deus. Você pode, tá? Isso aí é bíblico e eu creio nisso. Você pode fazer isso. Porém, presta atenção. Você tem que ser responsável com a tua casa. Tá? Tem gente que, faz tudo pra igreja, tá lá, primícias, não sei o que, dízimo, blá blá. Terminou de dar o dinheiro, não tem dinheiro para pagar luz, para comprar comida, tem filho em casa chorando, querendo comer, precisando de uniforme para a escola, a mulher já está indignada, o casamento já vai dar errado. Vocês estão entendendo, gente, onde eu quero chegar? Não caiam nessa balela aí, tá? Isso é coisa de manipulador religioso, de que você tem que dar antes. Não, você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Você faz de acordo com o seu coração. É isso que está no Novo Testamento. Tá? Deus ama quem dá com alegria. Se você não está com alegria em dar, não dê. Não seja manipulado. Tá? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Deus vai dar um basta nesse negócio. Tem muita gente sofrendo por causa disso. Então, você pode, se você quiser. É bom que você oferte na obra, sim. É bom que você oferte na vida de outras pessoas, sim. Mas você tem que fazer isso quando você estiver transbordando já. Transbordando. Tá? Existem casos que eu já vi de pessoas que estavam em dificuldade financeira, fizeram uma oferta de sacrifício e deu certo. Mas isso é algo rema. Isso é algo particular, único entre Deus e aquela pessoa. Então tenha certeza que Deus está falando com você, tá? Eu já vi Deus falar uns negócios pesados para algumas pessoas. Ó, você vai pegar esse dinheiro todo que você tem e você vai dar para esse cara aí que está precisando. E assim, no dia seguinte vem um milagre absurdo e o cara é abençoado e ganha 10 vezes mais do que Deus. Isso é possível que aconteça. Mas não é porque aconteceu com um ou outro que vai acontecer com você também. Pode ser como pode não ser. Então tenha certeza do quê? De ter um relacionamento com Deus para você ficar sensível à voz do Espírito Santo, gente. O Novo Testamento agora é todo baseado no bom senso. No relacionamento que você tem com Deus, tá? É isso que importa, sabe? Então, pra gente encerrar essa questão do sábado, vamos concluir aqui, tá? Basicamente é o seguinte: quando a gente lê as epístolas do Novo Testamento, gente, fica claro que as leis da antiga aliança não estão de nenhuma maneira, nenhuma forma ligada ao cristão que está debaixo da nova aliança. Ponto, tá? O que o antigo concerto fez, ele serviu um propósito por um determinado período de tempo, tá? Mas agora, ou seja, ele era um aio, ele teve um propósito. O propósito era o quê? O povo era continuamente mau, eles não tinham noção. As transgressões eram muitas, então teve que vir uma lei, tá? Até porque eles não quiseram, se lembra? Não quiseram ter um relacionamento com Deus ali no Monte Sinai. Falaram: não, Moisés, fala tu conosco, não fale Deus, senão nós morreremos. Ok, então eu vou lá e falo. Foi lá, falou, 613 leizinhas aqui para vocês seguirem. Vocês aceitam? Aceitamos. Vamos fazer tudo conforme o Senhor nos ordenou. Ok, então essa é a aliança, tá? Foi isso que aconteceu ali. Então mas ela serviu por um determinado período de tempo. 430 anos depois de Abraão, Moisés trouxe a lei. E ela serviu até Cristo. É isso, gente, tá? Mas assim, hoje a gente está dentro de uma aliança muito melhor que a nova aliança. Porém, nós temos que manter, sim, agora dentro da lei do amor de Cristo, né, os princípios morais que a antiga aliança tinha. E ainda
e eles estão agora elevados, como a gente já falou diversas vezes. E eles são administrados agora de maneira completamente diferente do que era feito na antiga aliança. O que Deus quer agora? Ele se importa com o conteúdo, não com a forma. Ele se importa com o relacionamento, não com as regrinhas, né? E além disso também, obviamente, os sinais todos mudaram. Na nova aliança agora os sinais são outros. Então agora a atenção não está em cima de símbolos, de sombras, como era antes, né? Mas sim na realidade que chegou, a realidade que é Jesus. Ele já veio, preencheu essas sombras aí. Então não existe mais aquelas longas listas de regrinhas de não podes, né? Porque agora o Espírito Santo ele guia o cristão, né? É o bom senso, é a consciência do cristão. O Espírito Santo está ali, buzinando ali no ouvido do cara, não faça assim, não faça assim. Por quê? Porque ele tem um relacionamento íntimo, deveria ter pelo menos um relacionamento íntimo agora com essa pessoa, tá? Então, os termos da aliança mudaram agora para princípios morais, né? E não são mais destinados somente ao povo de Israel, mas a todas as nações da terra, tá? Então, assim, o que acontece? O Novo Testamento ele ensina que a gente não pode adicionar nada ao trabalho que já foi realizado por Cristo na cruz para nossa salvação, gente. Essa, na verdade, é a beleza do Evangelho. A gente não tem o que fazer para se salvar. É aceitar o que Cristo fez por nós, tá? Então, se você busca adicionar algo à obra já realizada por Cristo na cruz, através de observância, de preceitos, principalmente da antiga aliança, então não só você está desprezando o sacrifício de Cristo, como você também corre sérios riscos de decair da graça de Deus, é o que diz ali Gálatas 5:4, né? E você vai cair em maldição também por estar pregando um evangelho que é um evangelho diferente, anátema, tá? Então Gálatas 1:8 e 9 fala sobre isso. E todo aquele que se coloca debaixo de uma lei, nesse caso o sábado, né, da antiga aliança, ele se coloca debaixo de todas as outras 613 leis da Torá e deve segui-las à risca. Tá? Isso está em Gálatas 5:3, Tiago 2:10, sob pena de perdição eterna. Tá? Então a gente está concluindo todo o assunto aqui. Mas a verdade, tem muita gente que fala assim, mas tá bom, Gleice, então me comprove. Sempre tem um adventista que fala isso. Me prove na Bíblia que o sábado foi alterado para o domingo. Sábado não foi alterado para domingo. Aí que está o problema. Isso aí é uma outra loucura. Tem realmente evangelhos que falam, não, o sábado foi alterado para o domingo. Não, doutrinariamente não. Doutrinariamente não existe nenhum dia de obrigação de você adorar a Deus mais ou ir na igreja. Não existe nenhum dia. Essa história acabou. Tá? Então, o que existe é que o que a gente pode notar, existe sim evidências, né, de que o povo ali da igreja primitiva, eles davam uma certa relevância para o primeiro dia da semana, ali para o domingo, né? Provavelmente pelo fato de que Jesus ressuscitou nesse dia, mas isso não é suficiente para a gente afirmar que houve uma mudança de guarda de dia, de sábado para domingo. Não, tá? Vamos ser justos aqui. Não houve isso, tá? O que houve foi uma mudança histórica e cultural, mas não doutrinária. Ou seja, os cristãos da igreja primitiva, a maioria deles, pelo menos, eles passaram a se reunir e congregar no primeiro dia da semana, em memória à ressurreição de Jesus, né? E propositalmente, não mais no sábado, porque eles não queriam confundir ali a adoração deles, a congregação, etc., com o Shabá, com as regras do Shabá judaico. Então eles, peraí, não vamos se meter nesse dia aqui, vamos se reunir no domingo, tá? Que é melhor, Cristo ressuscitou no domingo e tal. E isso aqui também representa uma nova aliança, a gente já não está mais na velha aliança, não vamos confundir as pessoas. Então vamos mudar o dia. Foi algo cultural, gente, foi algo cultural, sabe? Da mesma maneira que foi algo cultural, também a própria adoração e o ensino nas sinagogas judaicas no sábado, tá? Isso não começou lá com Moisés, isso começou essa ideia de ir
né, ao templo nos sábados para aprender sobre as escrituras, não sei o quê. Isso só começou depois, lá de Nabucodonosor, da construção do segundo templo, com as sinagogas que tinham em volta, que as pessoas, né, queriam ir para locais, não queriam viajar tanto para ir no templo, então começaram a ser construídas sinagogas em volta ali, nas cidades vizinhas, para ficar mais fácil das pessoas irem cultuarem a Deus e tal. E tá, então começou culturalmente nesse período aí. E também houve essa mudança, portanto, cultural, histórico-cultural, quando Cristo morreu e ressuscitou. E aí eles utilizaram ali o dia de domingo, tá? Mas eles evitaram que esse dia fosse o sábado, porque eles não queriam que os cristãos judaizantes da época, que eram os adventistas da época, colocassem esses cristãos novamente debaixo do jugo da antiga aliança, que era o que eles queriam fazer. Então Paulo repetidamente ele exortou as igrejas dele, a igreja de Gálatas, Colossos, a igreja ali de Roma, contra esse tipo de cristão judaizante que tentava influenciar eles de uma maneira completamente negativa, uma influência maldita que eles tinham ali, tá? Então, assim, na verdade, essa ideia de guarda de dias não existe mais na Nova Aliança. Esquece isso, não tem mais guarda de dias, tá? Então ninguém guarda o domingo. Ninguém, quer dizer, deve ter um ou outro doido que tenta guardar o domingo. Tô falando, quando você fala ninguém, ó lá, mas eu conheço um cara. Tem que falar, né, pra todo mundo, porque senão tem sempre o bobão que leva ao pé da letra. Eu tô falando o seguinte: a maioria esmagadora das pessoas não guardam o domingo. Eles vão à igreja aos domingos, porque eles entenderam. Ou muitos também não entenderam por quê, mas fazem corretamente mesmo sem saber o porquê. Eles vão na igreja no domingo, congregam, recebem a palavra, vão embora para casa e continua a vida, tá? O ideal, porém, é o quê? É você ter um relacionamento todos os dias, né? Ou o máximo de dias possível durante a semana, na tua casa, em oração, e daí no domingo simplesmente se reunir com os amigos, com os irmãos de fé. É isso, tá? Então não existe mais esse legalismo de se observar estritamente as regras de um dia, como era no Shabá, tá? Dado ali ao povo judeu. Então agora Deus se importa com o conteúdo, não com a forma. Ele se importa com o que nós fazemos e não no dia em que nós fazemos. Entendeu, gente? Então, assim, todas as cerimônias ritualísticas apontavam para Cristo. E isso inclui também o sábado semanal. Basicamente é isso. E a grande ironia, né, como a gente já viu, é que o livro de Hebreus, por exemplo, ele indica que os guardadores do sábado, que era o povo judeu, e que hoje em dia é a igreja adventista, nunca de fato encontraram o descanso verdadeiro em Deus, né? Hebreus 4:3. E então é exatamente isso que acontece hoje em dia com os adventistas também, né? Porque o descanso do Shabá, ele sempre foi um descanso físico, mas o descanso que existe para o povo de Deus é um descanso espiritual e emocional. E nesse descanso só entra quem é filho. Servo não entra nesse descanso, não conhece esse local de descanso, tá? Porque a gente só entra pela fé em Cristo, e pela fé a gente entende que Ele fez tudo por nós na cruz, e agora a gente pode descansar naquilo que Ele já fez. E nesse local a gente pode entrar todos os dias, ou como diz o livro de Hebreus, no dia que se chama hoje. Hebreus 3:13, depois você vê lá, tá? Então, assim, todos os sábados celebrados pelos judeus, tanto os semanais quanto os sazonais, mensais, anuais, eles todos apontavam para o sétimo dia da criação, quando tudo era perfeito, estava em plena harmonia, e também apontavam para um descanso que viria quando Cristo viesse, né, e se sacrificasse na cruz. Esse descanso inclui o descanso, portanto, de todas as obras. A gente não precisa e nem consegue fazer nada para nos salvar. Um descanso emocional, né? A gente coloca todos os nossos pesos e fardos emocionais em cima dele, né? Vinde a mim, meu jugo é leve e suave, se lembra, né? E o descanso espiritual, que é um local secreto de descanso nele. É aquele localzinho que está lá em Salmos 91:1, tá? O sábado ele serviu o seu propósito, né? Mas quando Cristo chegou, ele preencheu essa sombra e ele é a realidade, tá? Então, o que acontece na igreja adventista? Eles misturam os termos da antiga aliança e acaba se tornando um negócio, né, como eu falei ali, o selo, né, da religiosidade, do legalismo,
né? Mas esse legalismo, essa religiosidade não possui mais espaço, gente, nesse ambiente que Deus quer criar para nós hoje, de relacionamento de filhos, tá? Todos esses simbolismos do farisaísmo, do legalismo, né, referentes às normas de religiosidade fria, de regrinhas de não podes, né, que se encontra ali em alguns versos do Antigo Testamento, tudo isso se encaixa perfeitamente no perfil da Igreja Adventista, né, e são esses os tais, como Paulo chama, de rudimentos elementares, que se tornaram obsoletos e estão prestes a desaparecer, ou já desapareceram, né? Mas tem gente que tenta manter esse troço vivo aí, o que é um absurdo, infelizmente é uma ignorância total da realidade dos fatos, tá? Então, o sábado era uma sombra, gente, obviamente, e também um sinal da antiga aliança que agora foi substituído, esse sinal foi substituído pela Santa Ceia. Lembre-se, o que era lembra-te do dia do sábado para o santificar, agora faça isso em memória de mim. O sábado apontava para Cristo, Cristo vem, então Cristo fala, não se lembre mais do sábado, agora vocês lembram de mim, eu já vim. Então o foco não está mais num dia, mas sim na pessoa de Cristo, tá? Os fariseus, eles não entenderam isso, por isso eles crucificaram Jesus. E os adventistas também não entenderam isso, e por isso eles crucificam os evangélicos e os cristãos que não guardam o sábado. Isso eles fazem nos dias de hoje, é uma representação ali do mesmo espírito que estava em cima do povo fariseu ali, tá? Então, assim, todos os argumentos adventistas em defesa da guarda do sábado não se sustentam no princípio da sola escritura, infelizmente não resistem a um estudo hermenêutico mais aprofundado. Eles simplesmente utilizam textos aleatórios ali sem profundidade exegética nenhuma para convencer os seus membros, manipulá-los religiosamente, etc. e tal. Mas essas justificativas deles são muito fracas, muito débeis, né? E, enfim, não tem como você acreditar nesse negócio aí, tá completamente errado, tá? Por quê, gente? Porque os argumentos do povo adventista não levam em consideração os seguintes pontos que eu vou jogar aí na tua tela. Olha lá. Primeiro ponto. A IASD ignora o fato que Jesus tratou o sábado como qualquer outra lei cerimonial da antiga aliança. 2. A IASD aponta que Paulo guardava o sábado, porém também ignora o fato de que ele só aparece indo aos sábados nas sinagogas para debater com os judeus sobre Jesus. Em que outro dia ele faria isso, gente? A audiência dele estava no sábado, etc. A gente já sabe, já falou várias vezes sobre isso. 3. A IASD não consegue explicar como é possível que o apóstolo Paulo, mesmo sendo tão metódico em seus ensinamentos, nunca fez qualquer menção de como o sábado deveria ser guardado, ou mesmo se isso era de fato necessário. Pelo contrário, o que ele fez foi se opor à guarda de dias, Gálatas 4, 10 e 11, e especificamente à guarda do sábado, Colossenses 2, 16. A Igreja Adventista não consegue entender ou explicar corretamente o conceito de aliança ou a diferença entre antiga e nova aliança. Não consegue. A Igreja Adventista ignora, propositalmente ou não, os vários textos bíblicos que indicam que a lei se iniciou com Moisés e terminou em Cristo. A Igreja Adventista novamente ignora, propositalmente ou não, a gente não sabe, que as Escrituras claramente ensinam que o cristão não está mais debaixo da lei. Por último, a Igreja Adventista é confusa e não consegue explicar como é possível que o sábado ainda deva ser guardado, porém sem as mesmas regras de guarda impostas na antiga aliança, e também não consegue achar suporte bíblico para a guarda do sábado nos moldes ensinados por Ellen White. Então, assim, tá, basicamente é isso, mais um resuminho aí. E, gente, para finalizar, para a gente ser bem técnico aqui, o sábado, ele, na antiga aliança, ele representava 4 correntes simbólicas, e todas essas 4 correntes foram ou preenchidas ou alteradas completamente, tá? Quais são essas 4 correntes simbólicas que funcionam paralelamente, ao mesmo tempo ali? Primeira corrente simbólica, descanso. O sábado representava um descanso, tá? Então, o sábado que encontrado ali em Êxodo 20, é elencado ali como 4º mandamento, ele representava um descanso realizado no 7º dia da criação, né? E a nova aliança mostra o quê? Que Jesus preencheu essa ideia de descanso. Ele é aquele que nos provê o verdadeiro descanso. Então, através da nossa fé nele, entramos no seu descanso, o descanso da expiação total feita pelo seu sacrifício na cruz por nós.
Então, livro de Hebreus, mais uma vez, fala que o verdadeiro descanso do Senhor e no Senhor não pode ser o descanso físico que era realizado no sábado. Ele obrigatoriamente deve ser um descanso espiritual baseado na graça. Segunda corrente simbólica do sábado, libertação. Então, o sábado, ali no quarto mandamento, elencado em Deuteronômio 5:15, ele nos mostra uma outra corrente simbólica, que é a libertação da escravidão no Egito. Na nova aliança agora, que a gente tem, é uma verdadeira libertação, porém agora da escravidão do pecado. Terceira corrente simbólica, sinal da aliança. O sábado, também elencado como quarto mandamento, era também um sinal contínuo de lembrança da antiga aliança. Lembra-te do dia do sábado, você lembra? Então, na nova aliança fica evidente que esse sinal contínuo da nova aliança agora é a Santa Ceia. Façam isso em memória de mim. E quarta corrente simbólica, dia de adoração. Então, a gente já falou extensamente sobre isso também, né? Existe sim esse símbolo de dia de adoração, tal, que era representado pelo sábado, mas esse conceito não se encontra na época de Moisés. Ele foi desenvolvido ali com o tempo, algo cultural, né? Porque na época de Moisés o povo não saía do seu lugar no sábado. Então isso acabou, na época dele, né, era mais um lance assim de descanso físico mesmo, porque o povo tinha sido escravo no Egito por 400 anos, eles não sabiam o que era descansar, eles tinham essa mentalidade de escravo, então Deus queria quebrar isso daí também. Mas somente foi depois, ali nos cativeiros ali da Babilônia, etc., que houve aquela construção do segundo templo. Depois disso, sinagogas e tal, e isso acabou se tornando, o sábado acabou se tornando um dia de adoração e de ensino religioso. E da mesma forma o Novo Testamento, né, não existe nenhum local que aponta qual é o dia correto para adoração no Novo Testamento, mas existem alguns indicativos que mostram que o primeiro dia da semana, o domingo, ele tinha uma grande significância sim para os cristãos da igreja primitiva, porque eles tinham o costume de congregar nesse dia, né, mas o domingo acabou surgindo de uma maneira bem orgânica, assim, porque eles não queriam fazer isso no dia do sábado para não confundir com a religião judaica, tá? Então vamos ver nossa tabela aí para a gente entender melhor essa questão dos símbolos das correntes simbólicas. Olha lá, Antigo Testamento, Novo Testamento. Primeira corrente, descanso físico no Antigo Testamento, Êxodo 20, descanso espiritual na graça do Senhor, Hebreus 4, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a libertação era outra corrente, libertação da escravidão do Egito, em Deuteronômio 5:15. No Novo Testamento, libertação da escravidão do pecado, 1 Coríntios 1:30. O sinal da aliança também era uma corrente simbólica, ali no Antigo Testamento, sábado, Êxodo 31. E no Novo Testamento, a Santa Ceia, Lucas capítulo 21. Dia de adoração, última corrente simbólica. Na Antiga Aliança, sétimo dia da semana, que era algo, acabou se tornando, né, através de algo histórico e cultural ali, como dia de adoração. E também na Nova Aliança, agora a gente tem o primeiro dia da semana também como algo organicamente histórico e cultural. Nada além disso. Não viajem em questões de teorias de conspiração, não sei o que, o Papa, a marca da besta. Não, nada a ver, tá? Então, gente, conforme prometido, vamos trazer agora para vocês uma revelação bem bacana aqui da palavra, tá? Vamos falar um pouquinho ali sobre a história de Mefibosete. Essa história, ela é rica em figuras tipológicas ali, simbólicas, que apontam para o Novo Testamento e para uma dinâmica entre a Velha e a Nova Aliança. Olha que interessante esse negócio aqui, presta atenção, pega a tua Bíblia e me acompanha, ou então acompanhe na tela. Olha que sensacional esse negócio aqui, tá? Vamos lá, 2 Samuel 4:4. Mefibosete como figura tipológica do cristão que se coloca debaixo da lei da antiga aliança. Olha que pesado esse negócio aqui. Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul, né? Não sei se você sabe, mas esse era Mefibosete. Olha o que diz ali 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco.
Seu nome era Mefibosete. Tá, a história dele continua ali em 2 Samuel capítulo 9, olha só. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. 2 Samuel 1-13. Bom, gente, olha que interessante agora. Aqui é a história de Mefibosete. Agora vamos decodificar essa história e entender o símbolo, porque assim, a Bíblia, eu tenho uma teoria assim, pessoal, mas enfim, vou compartilhar um pedacinho dela aqui com vocês. Eu creio que a Bíblia, ela possui, vamos dizer assim, 7 camadas de entendimento e de revelação. A primeira camada, tá? Ela é a camada óbvia, é aquela que você lê e fala: ok, essa aqui é a história de Mefibosete, beleza, entendi, tá tudo certo. A segunda camada já é uma camada mais profunda. A gente começa a pegar isso aqui e começa a entender como que esse negócio aqui tem aplicação para nós, tá? Mas existem outras camadas mais profundas, com mais verdades espirituais, etc e tal. Eu creio assim, tá? Mas nesse caso, então a gente sabe aqui a primeira ideia é essa literal, né, de tudo que a gente leu. Porém, existe mais coisa dentro dessa história que pouca gente percebe, tá? Mas existe um simbolismo muito forte aqui. A gente vai entrar nisso aqui agora, vai explicar isso aqui para vocês. Bom, nessa história, Davi, olha só, Davi ele é um tipo de Deus Pai nessa história. Jonatas é uma figura de Cristo, tá? A ama que derrubou Mefibosete, se lembra que saiu correndo? Ela é uma figura da antiga aliança, e Mefibosete é uma figura tipológica do cristão que se coloca debaixo das leis da antiga aliança para tentar se salvar, como a questão do sábado, por exemplo. A história conta então, né? Vocês sabem que a ama de Mefibosete, quando ficou sabendo que Saul e Jonatas haviam morrido, ela fugiu correndo, carregando Mefibosete, porque ela tinha medo que Davi fosse matar ela, porque esse era um costume da época. Os reis, quando um rei morria e o outro assumia, geralmente o que acontecia era o novo rei ele vinha e acabava com a família toda daquele antigo rei, tá? Então ela saiu correndo com medo, derrubou Mefibosete e acabou fazendo com que ele ficasse aleijado. Se lembra ali, ó? Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco, né? Então assim, isso dentro dessa figura simbólica, gente, isso nos mostra o quê? Que todo cristão que se coloca
debaixo da lei como forma para tentar se justificar diante de Deus, ele se torna um aleijado. E constantemente ele foge de Deus, tá? Porque ele sabe que ele nunca vai ser bom o suficiente para guardar toda a lei. Ele é manco. Por que ele é manco? Porque a lei está sempre quebrando as pernas dele ali. Sempre fala, ó, você não consegue me guardar, você não consegue. Quebra as pernas do cara. Porque na verdade ela também nunca vai ter poder para salvar essa pessoa de maneira definitiva. Aquilo ali era um aio, né? Então, esse cristão, dessa forma aí, ele vive uma vida de constante fuga, medo de Deus. Por isso ele nunca consegue entrar num relacionamento mais íntimo com Deus. Porque ele tem vergonha. Aquela história do cara que peca e daí tem vergonha de Deus. Quer ficar... É a mesma coisa. O cara que tenta ser justificado pela lei, ele não vai conseguir encarar Deus. Porque ele não vai conseguir guardar toda a lei. O cara que se propõe a guardar o sábado, ele está com esse mesmo problema. Porque ele não vai conseguir guardar o sábado da maneira correta. Nunca. E vai ter um problema. Vai ter um problema porque agora ele tem que se esconder de Deus. Bom, a história ainda diz o quê? Que Mefibosete, ele fugiu para uma cidade chamada Lodebar. Olha lá, mandou trazê-lo de Lodebar. Gente, essa cidade, se você estudar a respeito dessa cidade, ela é historicamente conhecida por sua grande sequidão e miséria que existia ali naquela região. E também o fato de que todos os moradores dessa cidade eram mendigos e doentes. É nesse local, entenda que isso é uma representação também do local, do ambiente em que vive um cristão legalista. Tá? Ele vive numa sequidão. Por quê? Porque ele não conheceu o verdadeiro evangelho da graça de Jesus. Ele está tomando água salgada, ele está vivendo numa sequidão. A vida dessa pessoa é de uma constante miséria e sequidão, tá? Porque a água não flui sobre ele e nem de dentro dele, não. Ele está ali na seca. Porque ele não possui um verdadeiro relacionamento com Deus, tá? Olha lá, olha o que Mefibosete disse. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Você está entendendo? O cristão legalista que está tentando se colocar debaixo das regrinhas da antiga aliança para poder se salvar, ele é um escravo, ele não é um filho. Quem sou eu? Sou apenas um servo, um cão morto. Tipo assim, o cara não se enxerga como filho de Deus. Por quê? Porque ele coloca o legalismo e as suas próprias obras como forma de justificação diante de Deus. Isso aí acaba colocando o quê? Uma barreira intransponível entre ele e Deus, tá? E essas pessoas não conseguem ter um relacionamento com Deus por causa disso. Por quê? Porque ele está oferecendo apenas obras da lei e não é isso que ele quer. Ele quer ter um relacionamento com a gente. Então, por mais que essas pessoas tentem se esforçar para agradar a Deus através de obras, isso nunca será suficiente, nunca, tá? Não só não é suficiente, como faz com que a gente decaia da graça de Deus. Somente, gente, o sacrifício na cruz, a expiação total que ele fez por nós, é o suficiente para nos colocar numa verdadeira posição de descanso, sabendo que agora nós somos salvos pelo que ele fez por nós e não temos mais a condenação da morte eterna pelo pecado. A gente também vê que Davi, né, nessa história, que é uma figura de Deus Pai, o que ele faz? Ele chama Mefibosete para sentar à mesa com ele, pelo amor da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Entenda? É exatamente isso que acontece na nova aliança. Deus Pai, por amor à aliança que ele fez com Deus Filho, que é Jesus, ele nos chama para sentar à mesa com ele, que é a mesa que representa a graça, tá? Olha, lembra o que Davi falou ali, ó? Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei
com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, e você comerá sempre à minha mesa. É uma representação de Deus Pai e Deus Filho, a aliança que eles têm, e por isso a gente entra debaixo, né, da parte ali de Cristo, que pode agora se sentar à mesa com o Pai. Então o Pai, ele nos ama. Agora, por causa da aliança que ele fez com Jesus, ele nos ama e ele nos recebe na mesa dele como filhos agora. Porque a gente está debaixo dessa nova aliança agora, né, que foi feita entre Deus Pai e Deus Filho. E a gente entra como agregados de Cristo ali. Então, é importante que para que isso ocorra com o adventista, ele precisa parar de fugir, gente. Ele precisa parar de fugir da presença de Deus. E ele tem que entrar num relacionamento com Deus. Nesse caso, Mefibosete tem que entrar num relacionamento com Davi, né? E ele tem que aceitar a graça que Davi estava dando para ele, da mesma forma que a gente tem que aceitar a graça de Cristo, que foi o presente que ele deu. Então, quando o cristão legalista finalmente ele aceita essa graça e ele entra nesse relacionamento com Deus Pai, ele passa a morar, assim como Mefibosete passou a morar em Jerusalém, o cristão legalista agora sai da sequidão da cidade de Lodebar e passa a morar agora em Jerusalém também, que é o que? O reino de Deus. Ele saiu da miséria do legalismo e agora ele entrou no reino de Deus, que é representado nessa história por Jerusalém. E ele passa a comer na mesa. Olha que coisa linda! Passa a comer na mesa do Pai todos os dias, de uma forma íntima. Então, essa mesa, olha que interessante. Essa mesa que representa a graça, ela faz com que todos que estão sentados à mesa sejam iguais perante Deus agora. E Deus olha para eles como se fossem realmente filhos. Não importa agora se o cara era judeu e entrou na nova aliança, não importa se o cara era pagão, entrou na nova aliança, não importa se o cara era adventista, entrou na nova aliança, era maçom, se era satanista, se era o que for. Ele aceitou a justificação pela fé em Cristo, ele recebeu a graça, ele sentou na mesa com o Pai, agora ele é filho. E olha que interessante, quem senta na mesa com o Pai, quando você senta numa mesa com uma pessoa, você olha para ela, cara a cara, e você não vê mais as pernas dela. Ou seja, você não vê mais que se essa pessoa tem ou não pés aleijados. Não, agora todo mundo ficou igual. Não tem mais essa, você não está mais aleijado. Você não está mais com esse problema da lei, agora você está na graça. Claro, essa mesa também, ela representa a ceia que nós teremos das bodas do Cordeiro, que a gente vai ter na Nova Jerusalém, né? Mas assim, os membros da Igreja Adventista, o que eles precisam, gente? Eles precisam se atentar para essas verdades do Evangelho da Graça, enquanto ainda há tempo, tá? Para que, como Mefibosete, eles possam sentar à mesa do Pai e, juntamente com todos os seus outros filhos, cear com ele naquele dia maravilhoso das bodas do Cordeiro, literalmente e figurativamente ou espiritualmente entrar agora na graça que Deus tem para essas pessoas, esquecer esse simbolismo da antiga aliança, esquecer todas as loucuras de sinais do antigo concerto, sair disso, abandonar esse negócio aí, entender o Evangelho da Graça, entender as cartas de Paulo, entender o que Cristo fez após a transição, após a ressurreição dele, após a vinda do Espírito Santo, tá? E abandonar esse legalismo, gente. Tudo que vai fazer você se prender a um sinal da antiga aliança, como o sábado, é te manter debaixo de um jugo legalista que vai te causar problemas seríssimos, tá? De verdade. Bom, então, finalizando, ó lá, concluindo, com relação ao sábado, em Cristo se encontra o nosso verdadeiro descanso, não mais físico, mas agora emocional e espiritual, Mateus 11, 28 e 29. 2. Em Cristo está a nossa verdadeira libertação dos pecados e não mais uma lembrança da libertação da terra do Egito,
1 Coríntios 1:30. 3. Através da Santa Ceia, nos lembramos do sacrifício que ele fez por nós e não mais de um mero dia de guarda. Lucas 22:19 e 20. 4. Jesus, além do próprio Espírito Santo, é o verdadeiro selo do Deus vivo. Efésios 1:13, 14, João 6:27. E 5. Jesus é o nosso foco de adoração, não importando mais em que dia isso ocorra. Gálatas 4:10 e 11, Romanos 14:5, Colossenses 2:16. Para finalizar, eu deixo vocês aqui com Salmos 91, né? E com a ideia de que o nosso descanso está em Cristo, em Deus, e só quem entra num relacionamento íntimo com Ele encontra esse descanso. Olha lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso aqui é lindo demais e nos traz uma verdade muito, muito, muito forte e presente, que é em relação a essa questão do descanso que existe num local secreto em Deus. Tá bom, gente? Então, é isso sobre o sábado. Foi um pouco longo, nós tivemos 10 vídeos, mas foram todos necessários para você entender. Eu tentei resumir ao máximo aqui, mas tem muito conteúdo, vocês precisam saber dessas coisas para vocês serem libertos. Tem muita gente que já foi liberto que está assistindo esses vídeos e que agora está vendo, poxa, quem dera eu soubesse disso antes, né? Quem dera eu soubesse disso há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Bom, agora você sabe. E manda esses vídeos para as pessoas que você conhece que ainda estão lá dentro, gente. Tem muita gente lá dentro presa, é triste, tá? Mas eles serão libertos no nome de Jesus. Não desistam dos teus amigos, do pessoal da tua família. Eles não sabem a verdade, eles não sabem aonde eles estão. Eles não sabem verdadeiramente o local que eles estão. Então é importante que vocês alertem todas essas questões para que eles possam entender a palavra, entender realmente o significado de simbolismos e tudo mais. E todo mundo quer obedecer a Deus, gente. Todos os cristãos querem obedecer a Deus. Qual cristão não quer obedecer a Deus? Todos eles querem. Só que muitos estão fazendo coisas que não foram pedidas a eles, tá? E isso está causando muito mais problema do que qualquer tipo de benefício. É isso então. A gente se vê daqui a 3 dias. Boa sorte no sorteio aí, tá? E não esqueça de bater uma fotinha, jogar no teu Instagram, me marcar ali nos stories. Eu vou te repostar. Deixa uma avaliação bacana lá. Compartilha esse vídeo também. Deixa uma avaliação bacana lá na Amazon. Curta, manda esse vídeo para uma galera aí que você conhece. E vamos que vamos, gente. A partir de daqui a 3 dias, o próximo vídeo vai ser a respeito do decreto dominical. São mais 4 vídeos e os próximos vídeos serão mais curtos, tá? Porque, enfim, essa parte do decreto dominical ela é mais curta, então eu vou resumir, os vídeos serão mais enxutos, mas a gente vai conseguir explicar tudo praticamente a respeito do decreto dominical. Só vão ficar alguns detalhes de fora que estão no livro, né? Mas por aqui você já vai poder ter toda essa ideia. Então não perca, tá? O porquê que o decreto dominical também é uma farsa, assim como o juízo investigativo, né? A farsa do decreto dominical vai ser o nosso tema dos próximos vídeos aí. Beleza, gente? É isso então. Até daqui a 3 dias, às 8h01 da noite. Um grande abraço e fiquem com Deus.